No ar, mais um programa Arquitetura e Design. Aqui você fica sabendo tudo o que está rolando na arquitetura e decoração e também o que está acontecendo nas aulas de Arquitetura e Urbanismo da FAG e Design de Interiores da Dom Bosco. E hoje vamos falar sobre a relação interdisciplinar entre as matérias do curso de Arquitetura e Urbanismo. Aqui comigo o professor e arquiteto Moacir Dalmina. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado e compartilhar aqui pra gente as suas experiências e o que acontece então aí nas aulas, né? Agora você está trabalhando na disciplina de projetos, é isso? Exatamente. Eu trabalho na disciplina de projetos do sexto período, né? E é onde que está acontecendo essa questão interdisciplinar que você citou, entre todas as disciplinas, né, do período, né, que é o sexto período do nosso curso. E o que rola, professor, entre, além da disciplina de projeto, quais são as outras disciplinas? Tem projeto, paisagismo, né, conforto térmico e acústico, legislação urbana, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma, e teoria da arquitetura. É bastante, né? Exatamente. Como é que vocês organizam isso? Na verdade, a gente trabalha com essa questão interdisciplinar há alguns anos, né? Então eu venho trabalhando com o projeto de arquitetura, né, que é a matéria que eu ministro, e os outros professores eles iriam dando uma sequência, principalmente paisagismo com a professora Sandra e conforto com o professor Marcon, que eles vão fazendo todo o estudo do projeto, Marcon com a acústica e a Sandra com o paisagismo. E no começo nesse semestre, então na nossa reunião, que a gente tem a nossa reunião pedagógica, antes de começar, quando os alunos estão de férias, a gente já está aqui trabalhando, sabendo como vai ser a nossa metodologia durante o semestre. Nós resolvemos, então, deixar isso mais claro, né, tentar trabalhar a arquitetura em todas as disciplinas, um grande projeto, vamos dizer assim. Que a vida do arquiteto é assim mesmo. Então, a arquitetura não é apenas... arquitetura e urbanismo, você não tem como pensar uma coisa sem a outra. Não tem como você pensar urbanismo sem pensar arquitetura. E pensando arquitetura sem urbanismo, isso não existe. Então, você tem que pensar numa questão geral. Então, a questão de legislação urbana, ela vem antes da arquitetura, o impacto de vizinhança, que a professora Carol Sonda está trabalhando com eles. Depois, eles vão ter que fazer todo o levantamento do entorno, né? Então, a gente tem que conhecer a cidade, a questão cultural. Por isso que a arquitetura é uma ciência social aplicada, então a gente tem que ter a noção de cidade, né? Entender o ser humano, projetar o espaço melhor para ele. Então não é apenas uma questão técnica de levantar paredes, né? Também faz parte da arquitetura, mas assim todo esse trabalho, né? Então todo esse levantamento. Então a questão disciplinar, os alunos eles estão vendo isso na prática, vamos dizer assim, porque eles a gente está fazendo então todo esse levantamento, é um período do curso que eles estão já mais maduros, né? Isso facilita um pouco o nosso trabalho, então eles já têm uma certa bagagem, então, né, fica um pouco mais fácil para conseguir desenvolver essa metodologia, né? E a partir disso, então, eles estão fazendo todo esse levantamento, eles estão fazendo toda a pesquisa, eles tiveram algumas palestras, a professora coordenadora do nosso curso, a professora doutora Solange, ela fez uma palestra falando sobre o planejamento urbano e a história da cidade. Nós tivemos várias falas, até teve o Irã que veio falar sobre o Artigas, né, que até foi um programa seu que falou sobre isso, que ele fala da questão da arquitetura paulista, que é um arquiteto da escola brutalista, que de certa forma é a nossa corrente arquitetônica da cidade de Cascavel, né. Então acho que os alunos eles estão sendo assim, de certa forma, bombardeados, vamos dizer assim, por conteúdo, né? Então eles estão vivendo esse projeto a todo momento. Então eles saem de uma sala, entram em outra disciplina, eles vão vendo, vocês sempre vão trabalhando sobre o tema, mergulhando sobre isso, entendendo todas as coisas que cercam a arquitetura, que a arquitetura, como eu falei, não é apenas, né, a edificação, mas assim, a questão humanizada mesmo, a cidade, a questão térmica, a questão técnica também entra, a questão de legislação, então todos, paisagismo, né, então todos os elementos que são em torno da arquitetura. Professor, isso é importante a gente deixar claro e entender também que poderia ser trabalhado separadamente cada disciplina. Só que isso uniu todos em um único projeto, que é o que facilita, e eu acho que é essa a intenção, né? De juntar todas as disciplinas e trabalhar num único projeto, cada uma, mas num único projeto. É que na verdade facilita porque ele vai a fundo. Porque às vezes fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco vago, né? Porque quando você pensa arquitetura, às vezes você não pensa o paisagismo. Quando você está trabalhando os dois, você está trabalhando as duas coisas. E o que é muito legal é que às vezes o projeto de paisagismo define a arquitetura.
a questão, eles vão estudar, às vezes o professor Marcon dá uma aula para eles lá de conforto, isso abre o olhar deles, eles vêm trazer isso para a minha disciplina. Então, eu até falo que não tem um professor de projeto, um professor de país, é tudo junto. Tudo junto. A gente cria, claro, a gente tem que cumprir nossas emendas, nós temos que passar os conteúdos base, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente está no ateliê, que a arquitetura é dividida entre teorias e práticas, né? As nossas práticas, eles estão assessorando todos os projetos. E todo dia chega um aluno, conversei com a professora Sandra, que é nossa professora de paisagismo, a gente achou melhor fazer assim. Então a gente vai dando aquela sequência, né, no trabalho, e eles não ficam focados apenas em um segmento, vamos dizer assim, na arquitetura. Eles estão muito preocupados com o urbanismo, com a cidade, porque nosso tema é o Museu da Colonização para a cidade de Cascavel, e a cidade é um grande museu, porque a cidade tem nossas memórias, as culturas, né, a relação entre as pessoas, então não deixa de ser um grande museu. E o museu contemporâneo, a arquitetura, no museu antigo, né, vamos dizer assim, as pessoas não conheciam o mundo era as distâncias eram mais longas, você não sabia como é que era a cultura na China, no Japão. Hoje, como o mundo já é muito mais globalizado, poucas horas você consegue dar a volta no globo, né? Então o museu ele se torna a questão da questão artística mesmo, da arte. O próprio museu não deixa de ser uma expressão artística. E é uma obra que nós vamos trabalhar praticamente duas quadras na área central de Cascavel. Quem não conhece, onde é o antigo Moinho Badote, né, que já está desativado. Aquela quadra é a quadra de cima, né? Então tem aquela relação com a Praça São Jofre. Então a gente tem um corredor, a gente vai criar como se fosse um parque dentro da cidade. Para quem conhece o Parque Ibirapuera, em São Paulo, é mais ou menos isso. A ideia é trabalhar a arquitetura, mas também trabalhar a questão urbana. Então não é apenas o projeto. O museu é um projeto que vai estar dentro desse complexo. Mas a ideia é trabalhar, melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer as pessoas para dentro da arquitetura, para dentro do parque. E a arquitetura tem esse poder de fazer, a arquitetura ela faz a cidade criar vida, ela faz as pessoas, você pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então essa é a grande função do arquiteto, né? Muito bacana, legal mesmo o projeto de vocês. E para quando que é a entrega? A entrega, o projeto é durante todo o semestre, a entrega ela vai ser no final de novembro. E de que forma que vai acontecer? Ela vai ser através de uma banca. Essa banca, vamos convidar arquitetos, não professores, né, arquitetos que estão fora no mercado de trabalho, né, colegas profissionais aí, e eles vão fazer não tiveram contatos com os alunos, né? O projeto para eles vai ser, de certa forma, uma surpresa. Eles apenas vão ter o contato, claro, que a gente montou como se fosse, eu denominei de dossiê, né? Como se fosse um dossiê, que é esse levantamento que eles estão fazendo agora, que é toda a questão de legislação, conceitos, histórias, foram pesquisar o que é um museu, aonde surgiu, qual que é o museu, o que tem um museu contemporâneo, quais são os ambientes, o programa de necessidades, leis, normas. Eles fizeram um levantamento de toda a vegetação com a professora Sandra, questão de insolação, né, o professor Guilherme deu um apoio, orientação, vento predominante, né, toda aquela base para o desenvolvimento do projeto. Então a banca vai ter apenas o contato com esse documento, né, e daí eles vão fazer essa apresentação do projeto através de maquetes, vídeos e até a parte impressa do trabalho, né. E qual que foi o resultado deles, do trabalho que eles estão desenvolvendo até então e de aceitar também, né, tudo junto aí? Até agora, né, particularmente, eu vejo que eles estão motivados, assim. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu até acredito, né, que o professor, ele, claro, você tenta passar o mínimo que você sabe, o conhecimento que é mínimo, né, mas o objetivo maior é aguçar a curiosidade. Né? Uma vez eu pedi para eles ter força de vontade e curiosidade. Depois que eu descobri que tem alguns alunos meus que andam 120 km de ônibus para vir para aula, eu fiquei até com vergonha de pedir isso para eles, sabe? Nunca mais pedi força de vontade. Aí agora eu falo, vocês têm que ter motivação, vocês têm que ter curiosidade. Então, essa questão da pesquisa, e a arquitetura não se aprende, a arquitetura se descobre, que é uma arte, né? A arquitetura é uma arte. Então, você tem que, eu tento motivá-los ao máximo, para quê? Porque eles vão na biblioteca, que eles peguem o livro, que eles pesquisem, que eles vão lá no terreno. Então, eu mandei eles, a gente foi junto uma vez no terreno, que eu passei para eles, vamos no terreno, um sábado, foi todos os professores, foi muito legal. E eu falei para eles fazer o levantamento, mas eles foram além da expectativa, teve alunos que voltaram várias vezes, aí teve uns que falaram, professor, eu trabalho, ando no centro, passei lá, eu estou só passando por aquela rua para ter a oportunidade de olhar, sentir o local, porque a arquitetura é isso, você tem que visualizar o local, a vista, pegar as potencialidades, porque a paisagem existe, a arquitetura é apenas inserida. Então nós temos que pensar como nós vamos intervir nesse meio, tá? Então,
A arquitetura é uma consequência do meio natural. Então você tem que pegar todas as potencialidades, tudo que o projeto pode te passar, né, o entorno, e você aplicar a arquitetura. Então a arquitetura tem que melhorar o que está existente, não ao contrário, né? Professor, e agora mudando assim, um pouquinho de assunto, vamos falar sobre as diferenças que tem, já é quase vestibular aí, já fica também para os novos acadêmicos, para entender qual que é a diferença de arquitetura e engenharia civil. Na verdade, essa é uma dúvida, até tem alguns familiares que me chamam de engenheiro ainda, até desisti de explicar o que é o que, né? Mas, enfim, é uma coisa, ela é totalmente diferente, né? De certo, tem aquela confusão que sombreia as atividades profissionais, vamos dizer assim, mas a arquitetura, a engenharia, ela está focada nas exatas, né? Eu acho que até um engenheiro seria mais ideal, né, para explicar isso, mas ela é mais, né, está focada nas exatas. E a arquitetura é uma social aplicada, ciências sociais aplicadas. Então, a arquitetura você planeja o espaço, você concebe ele, tá? Então, a gente concebe o espaço, mas quem torna o espaço um lugar, vamos dizer assim, que é o importante, né, na arquitetura, somos nós. Então, a FAG mesmo, que é o seu local de trabalho, né, meu também, né, somos colegas, para nós é um lugar, é uma arquitetura, o arquiteto projetou espaço, ele pensou o melhor espaço possível, que particularmente é um espaço muito bonito. Muito bonito. E nós que tornamos isso um lugar, né? Então, para mim, eu tenho a minha sala de aula, que é a minha sala 104, lá é o meu lugar, lá, né, minha sala. E é a sala de projeto dos meus alunos, então isso é importante na arquitetura. Então, o arquiteto, ele tem que entender de filosofia, de sociologia, de psicologia, tem que entender de história, geografia. Então, a arquitetura, ela é mais humanas, vamos dizer assim, em relação à engenharia. Então, o projeto que a gente está trabalhando, a questão que é interdisciplinar, não é uma... A arquitetura se pensa assim, né? Então, é claro que em virtude do curso a gente tem que vencer emendas, passar conteúdos, fica um pouco mais difícil você trabalhar. Mas, que nem eu falei, estamos numa maturidade agora no sexto período, então a gente consegue ter essa noção de como você trabalha mesmo. O projeto você tem que pensar em todas essas concepções. Então, ela vai além da questão do entorno, da paisagem, de como as pessoas visualizam, que nem um projeto como esse está no meio urbano adensado. Cada vez mais vai ficar vertical, por exemplo, em torno do museu. Ali vai ser o parque da cidade, vai ser o quintal das pessoas. Tem pessoas que moram do lado desse terreno, tem um apartamento de 50 metros quadrados, que não teria um cachorrinho, por exemplo, que adora um cachorro, mas porque não tem onde caminhar. A partir do momento que você colocar esse parque, ele pode ter esse espaço para levar o animal de estimação dele para caminhar. É uma questão importante isso, é uma questão, claro, né, eu acho que é importante esse convívio, às vezes crianças e tal. Então você pode trazer essa possibilidade. Então quando a gente vê um terreno vago, o empreendedor vê como um lucro, as pessoas vê como um terreno vago, um baldio. Não, a gente tem que ver como uma potencialidade para a cidade. Como que a gente pode projetar, conceber o espaço para trazer as pessoas para dentro da arquitetura, para dentro do espaço construído, tá? Então a gente projeta os espaços, a gente pensa como as pessoas vão utilizar, tem a questão da sensação, da percepção. Então a gente humaniza, não é apenas vai fazer uma parede, levantar ela, que material que vai ser. Claro, isso é importante também, mas isso daí é secundário. O que importa para o arquiteto é como a pessoa vai se sentir no espaço, como ela se sentir agradável dentro da área construída, vamos dizer assim. Qual o período que o aluno ele chega e está pronto já para um estágio, já para trabalhar em algum projeto? É o sexto período mesmo? A faculdade, desde o primeiro período, eu acho que o aluno é apto para fazer estágio, porque estágio você vai aprender como exercer a profissão de arquiteto, né, ou qualquer outra profissão, vamos dizer assim. Claro que ele está com um embasamento, está começando a se embasar nas disciplinas, isso é natural, mas é importante que ele vai vendo como a pessoa vai trabalhando, porque ele não está apto a exercer a profissão de arquiteto. Claro. Ele vai apenas observando, vai fazendo, às vezes, trabalhos mais simplificados dentro do escritório, alguma coisa assim. Mas, com certeza, o quinto para o sexto período da arquitetura, ele é um divisor de águas, né? Então, você vê que ali são os alunos que realmente, né, querem ser arquitetos, eles já estão com uma bagagem, já tem uma vivência de mundo. Eu tenho alunos, por exemplo, que já me disseram que a maior obra que eles viram de arquitetura foi a FAG, quando eles chegaram aqui. Olha só. Alunos de cidade pequena, uma coisa que me marcou. E hoje, assim, você vê alguns já se formaram, outros estão se formando, alguns são meus orientandos, e você vê ele discutir arquitetura, ele vai para uma cidade, primeiro lugar, que ele vai no museu, aí você vê que ele nunca leu um livro, nunca teve acesso, às vezes, à literatura, aí você chega na sala ele carregando várias... Isso é uma coisa que motiva, né? Com então, certeza. você vê que... isso que é realmente o que o professor, na minha opinião, tem que fazer. Então, você tem que motivá-los e fazer buscá-los.
Participar das semanas acadêmicas, das oficinas. Você vê no nosso curso, eu acho que a gente está cumprindo bem esse papel, não apenas eu, também meus colegas, né? Porque você faz a cobertura do nosso programa, você vê que eles lotado, todo auditório, Sempre. qualquer coisa que tem, e o nosso auditório da FAG, ali o anfiteatro, tem, eu acho que 900 lugares, é enorme. 950. Então, você vê que é uma coisa que eles vão porque querem, tá ali, claro, é uma oportunidade. Então, isso é importante. E o curso que tem, nós temos praticamente, as nossas palestras dão 98%. A minha palestra, que a palestra da professora Solange, que eu fiz na minha disciplina, deu 98% de audiência, assim. Nossa. Sem valer chamada, nada. Assim, você vê que eles estão querendo buscar. Interesse mesmo, interesse. né? Eu falei, vocês têm que ir lá porque é interessante para vocês. E eles vão, assim, então isso é importante. Bacana. Professor, parabéns por ser essa pessoa que é apaixonada pela profissão. É muito gostoso conversar contigo, viu? Obrigado. E obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Volte quando quiser. Obrigado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo aqui com o professor Moacir Dalmina e nos vemos na próxima edição. Até lá!